Ah, é? Esse ano de 2023 é importante porque nós estamos marcando os 70 anos da assinatura do armistício da Guerra da Coreia. Tá. Que o povo norte-coreano, embora eu também não goste de usar norte-coreano, vou falar assim, né? Chama de vitória. E eles não chamam de Guerra da Coreia, eles chamam de Guerra de Libertação da Pátria. Essa guerra foi uma guerra provocada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos começaram a provocar essa guerra primeiro em 45, quando eles invadiram a península e estabeleceram uma região de administração militar unilateral deles. Depois eles provocaram essa guerra quando eles fundaram um estado fantoche na parte sul. E, durante 48 e 45, é um espaço de apenas 2 anos, o nível de provocação militar dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, desses dois exércitos, à Coreia do Norte, é imenso. Foram milhares e milhares, isso é um dado mesmo, milhares de incursões e de hostilidades a partir da Coreia do Sul contra o paralelo 38, violando o paralelo 38 para o norte. Entendi. Né? A Coreia do Sul ficava Qual era a todo a intenção momento dessas incursões? Tomar o território? Provocar uma guerra, porque provocar. acreditava-se que o norte jamais conseguiria Vencer. exatamente, jamais conseguiria se manter, seria rapidamente subjugado, né, Pelo sul. pelos Estados Unidos e a Coreia do Sul, e aquele território seria reintegrado como um único país sob égide única dos Estados Unidos. E Kim Il-sung e a administração revolucionária da Coreia seriam aniquilados e a República Popular seria dissolvida, né? Entendi. E aí foram muitas dessas incursões, para você ter uma ideia, pouco coisas de semanas antes da guerra estourar, em junho de 1950, você teve sucessivas visitas de secretários de Estado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que era o Dulles na época, né? Visita a Coreia do Sul e vai lá na fronteira observar como é que estão essas incursões, né? Ministro da Defesa, consultores militares dos Estados Unidos chegando, né? Tem alguns outros também, aquela coisa onde há fumaça, há fogo, né? Pra você ter uma ideia, poucos dias antes da guerra estourar, os Estados Unidos já tinham retirado todo o pessoal diplomático da Coreia do Sul. Já tinham evacuado todo o pessoal diplomático. Se fosse a Coreia do Norte que tivesse sozinha decidido a data que ela iria atacar, como que os Estados Unidos antecipadamente saberiam que aquilo ia acontecer? A ponto de, pra você ter uma ideia, os Estados Unidos já tinham pronto o rascunho de uma resolução na ONU contra a Coreia, dizendo lá, a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul, estava pronta antes disso acontecer. Quando acontece lá no dia 25 de junho de 1950, é uma questão de apenas algumas horas para os Estados Unidos apresentar e aprovar em tempo recorde, nem hoje em dia com a internet a gente faz isso, né? Na ONU, uma condenação e uma resolução que dava aos Estados Unidos o poder de ir lá intervir diretamente sob a bandeira da ONU, ou seja, sob a bandeira da paz. Quando os Estados Unidos vão à Coreia lutar em 1950, eles vão com a bandeira da paz da ONU. Só que essa bandeira da ONU, ela é uma bandeira que inclui vários outros países, né? É uma coalizão de vários países que se juntam aos Estados Unidos para ir lutar contra a República Popular. O que houve de fato no dia 25, sim, é que, respondendo às sucessivas violações do território, os norte-coreanos responderam e destruíram os exércitos sul-coreanos que estavam posicionados na fronteira. E aí sim, houve essa movimentação de realizar a segunda libertação, porque na cabeça dos coreanos do norte, não houve uma libertação completa da Coreia. Houve apenas uma substituição de imperialismo. Saiu o imperialismo japonês e entrou o imperialismo estadunidense. Então agora era o momento de uma segunda libertação, uma segunda e definitiva libertação. Por isso que aquela guerra não se chama de Guerra da Coreia lá, se chama Guerra de Libertação da Pátria. O que acontece é que todas as previsões erram dos Estados Unidos porque o exército norte-coreano, já reorganizado em Exército Popular da Coreia, desde 1948, tem um ótimo resultado. Existem alguns mapas, aí talvez o nosso amigo consiga achar, mapas da evolução da Guerra da Coreia, né? E você observa que nos primeiros dias, nas primeiras horas, o exército norte-coreano consegue libertar uma quantidade absurda do território ao sul. Né? De extensão de terra? De extensão. Para você ter uma ideia, a capital Seul é capturada, é libertada em horas. Cara. Desde que eles atravessam 38 para baixo, em algumas horas eles estão em Seul e são recebidos pela população, porque a população olha e fala, esse é o nosso exército, porque esses são coreanos, eles entendem como um governo legítimo deles, né? Isso aqui é exatamente, essa é uma boa imagem. Quais as coisas? Olha só, 25 de junho de 50 é o momento da eclosão da guerra. Né? A guerra eclode ali. Aí você tem ali aquelas setas, né?
que estão mostrando o movimento dos exércitos O que toma popular. todo aquele e O só... vermelho é o exército popular. Ó, de 25 de junho a 14 de setembro, só tem aquela partezinha azul ali. E essa cidadezinha que tá pintada ali, Busan, é a última cidade, é o último reduto das tropas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. E é um momento bem desesperador porque foi bem vergonhoso para o exército dos Estados Unidos ter sido achincalhado desse território em tão pouco tempo, né? E aí, nesse momento, é que os Estados Unidos resolvem, digamos, contra-atacar, né? Com força total. É aí que os Estados Unidos vão para a Coreia carregando meio mundo com eles, né? Nessa coalizão. O Brasil quase foi. É? O Brasil quase foi para a Guerra da Coreia. E o Brasil não foi por conta dos comunistas. Porque os comunistas internamente, principalmente as mulheres, né, lutaram ativamente, foram às ruas, né? Na época era o Eurico Gaspar Dutra, o presidente, né? Pra não entrar na guerra? Para o Brasil não entrar na guerra. Foi uma campanha das mães do Partido Comunista do Brasil, né? O PCB na época, né? Tinha essa terminologia na época. Teve a Elisa Branco, que inclusive depois ganhou um prêmio na União Soviética, né? Ela lutou aqui no Brasil, foram manifestações inclusive bem violentas, né, de rua. Nossos filhos não irão lutar na Coreia. Por que o Brasil tinha que entrar nessa guerra? Foram os comunistas que levantaram essa bandeira de o Brasil não ir fazer parte, porque o Brasil foi chamado para lutar na Guerra da Coreia e o Brasil depois acabou recusando porque internamente a pressão foi muito grande. O Brasil se limitou a enviar borracha mas assim, Sim, pequena quantidade para dizer que foi, sabe? Tá. Quem foi na América Latina, desgraçadamente, foi a Colômbia, né? A Colômbia, que é Pra valer. a Israel da América Latina. A Colômbia foi sim com tropas, mas foi a França, o Reino Unido. Entendi. E é aqui que a gente tem aquele momento ali já em novembro de 50 e também depois, né? Inclusive há um erro bem grave nesse mapa aí, porque o último ali tá errado. O 27 de julho 27 1953. de julho de 53, o mapa não é assim. Na verdade, o mapa de 27 de julho de 1953 é o mapa do armistício. Em que as coisas estão mais ou menos como no primeiro mapa que volta ao momento, né? Ao paralelo. Esse momento, ô Vilela, que a gente está falando ali que os Estados Unidos vão para a Coreia com a coalizão internacional, é um momento capital da história da humanidade. E a gente não tem noção disso. Porque a escala de violência foi sobrenatural aqui. Os Estados Unidos, 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, vão usar contra os coreanos aquela coisa toda, exatamente. A criação da ONU, que deveria ser, né, o lugar da Arena Internacional do Diálogo. Eles, com a bandeira da ONU, vão jogar uma quantidade de bombas na pequena parte norte da Coreia apenas. A Coreia do Norte tem um tamanho aproximadamente de Pernambuco. Apenas na parte norte serão mais bombas do que todo o teatro de guerras do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. É uma quantidade de bombas per capita absurdo. Não sei quantas bombas para cada habitante. Né? Bombas não só bombas convencionais, bombas também químicas, biológicas. Existiam bombas que caíam, não faziam barulho. E as pessoas achavam que não tinha acontecido nada. Tinha falhado. Dias depois as plantações estavam arruinadas. Dias depois as pessoas tinham varíola, as pessoas tinham doenças. Eles envenenaram açudes, eles envenenaram reservatórios de água, eles queimaram plantações. Existem relatos dos pilotos de aviões. Inclusive a Coreia é o primeiro lugar do mundo que tem batalhas de caças, né? As primeiras grandes batalhas de caças são nos céus da Coreia. Os MiG soviéticos, né? E os caças estadunidenses. Eles diziam que iam bombardear algum lugar e já não tinha mais o que bombardear porque eles tinham destruído todas as fábricas, tinham destruído todas as unidades militares, tinham destruído inclusive diques. Destruir diques e reservatórios é crime de guerra. Você não pode fazer isso, mas eles fizeram. E aí os comandantes diziam, atira nas vacas que você observar pelo meio do caminho, bombardeia as casas dos camponeses, todo ponto é um ponto militar. Foi uma guerra total, foi uma guerra de aniquilação. Né? Isso, a gente tem que entender, isso entra na composição ideológica e cultural dos norte-coreanos como uma coisa inaceitável. O que foi feito pelos Estados Unidos, o grau da destruição que os Estados Unidos causaram ali, gerações de pessoas que nasceram com problemas de saúde por conta de napalm, de agente laranja naquela região, muito antes da Guerra do Vietnã. Que a gente lembra da Guerra do Vietnã quando fala dessas coisas, né? Mas a escola que os Estados Unidos usaram para experimentar as coisas que fariam depois também no Vietnã foi a Coreia. Né? O grau de destruição foi totalmente assim, inacreditável para a gente. Todo o país foi levado à era da pedra lascada.
Todas as fábricas foram destruídas, todas as escolas, os hospitais. Os coreanos pintavam desesperadamente cruzes em cima dos lugares para mostrar que era hospital e mesmo assim foram bombardeados, né? E mesmo assim, isso que é interessante, mesmo um país totalmente destruído, o exército popular e as pessoas, o povo da República Popular, conseguiu estabelecer uma resistência contra os Estados Unidos. E aí, em 1951, a China entra no conflito. A China entrou com homens mesmo, foram mais de 1 milhão de soldados. Foram enviados como exército de voluntários, né? O presidente Mao Zedong perdeu o filho nessa guerra, porque o filho do presidente Mao, o Mao Anying, faleceu, inclusive, num bombardeio dos Estados Unidos nessa guerra, né? Quando os chineses entram, existe uma grande virada no jogo, né? E aí os chineses, junto do equipamento soviético, junto das tropas do Exército Popular, conseguem empurrar de volta os Estados Unidos para abaixo do paralelo 38 e formam uma fronteira mais ou menos que a gente está vendo aí. O que houve nesse mapa aqui foi uma troca. Onde vocês leem 25 de novembro de 1950, na verdade é 27 de julho de 53, e onde está 27 de julho de 53, na verdade é a posição dos exércitos em novembro de 50, né? Que em novembro de 50 é a grande retomada, por assim dizer, dos Estados Unidos e a ocupação dos Estados Unidos do território norte, né? É o maior avanço. Isso.